Bem-vindos ao Alamorf. Eu não estava tentando convencer um pombo a roubar uma lasanha para mim no restaurante italiano aqui do lado. Não, eu realmente não estava. Porque telepatia não existe, né? Ou será que existe? Todas as pessoas na Terra são telepatas. E eu posso provar. Ou pelo menos algo próximo. As pessoas conseguem se comunicar além das palavras. E eu não estou falando de gestos. Vamos ver aquilo que nos permite fazer isso. A pragmática. A pragmática é uma dessas 6 microáreas da linguística, né? Essas áreas essenciais, primárias. São a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica, que é o estudo do significado, né? E como as coisas se combinam para formar significados complexos. Mas a semântica tem um detalhe, né? Ela é uma coisa um pouco mais lógica, digamos assim. Mas falta uma componente essencial na semântica, que é o contexto da fala. E é aí que entra a 6ª dessas microáreas, que é a pragmática. A pragmática surgiu fora da linguística. Ela surge na filosofia da linguagem e depois é incorporada à linguística e passa a fazer parte dela. E hoje nós vamos estudar algumas coisas surpreendentes e essenciais nesse estudo da pragmática. E a primeira dessas coisas são as chamadas máximas de Grice, em homenagem ao filósofo Grice, que elaborou essa ideia, né? O famoso princípio cooperativo. E essas são máximas que nós seguimos quando nós falamos, e quando há uma violação dessas máximas, nós inconscientemente mesmo assumimos outras coisas a partir disso. Nós fazemos inferências. Calma que eu vou explicar melhor. E para falar dessas máximas, eu preciso que vocês encarnem o Spock mesmo. Entendam tudo logicamente, né? Literalmente mesmo. E para entender o que é uma máxima, vamos ver já essa primeira das máximas. A máxima da qualidade. Numa conversa normal, nós assumimos que a informação que a pessoa vai nos dar é a melhor possível. Essa é bem fácil de entender. Eu não vou só chegar para você e contar uma mentira do nada sem motivo nenhum. Porque as pessoas só mentem com um propósito, né? Seja para esconder algo, para enganar propositalmente. Mas numa conversa normal, nós não mentimos. Se nós queremos que a pessoa entenda, eu logicamente não vou mentir para ela. E é claro que nós não sabemos de tudo. Se nós ouvirmos uma informação errada, mas nós acreditamos nela, nós vamos passá-la como verdade. Aqui não interessa exatamente o valor, se a coisa é de fato verdade ou não, mas o que o falante crê ser verdade ou não. E ele vai passar o que é mentira se ele acreditar que aquilo é verdade. Porque o que ele quer, no fim das contas, é passar uma informação de qualidade. Nós temos também a máxima da quantidade. Nós tentamos sempre dar informação suficiente, nem mais e nem menos. Por exemplo, se eu digo, essa árvore aqui atrás de mim tem 3 folhas, semanticamente, né, logicamente, isso faz sentido. Se eu conto, eu consigo contar ali, 1, 2, 3, ela tem 3 folhas. Mas isso logicamente significa ou ela tem pelo menos 3 folhas, o que é uma informação inútil para descrever essa árvore, ou ela tem exatamente 3 folhas, o que claramente também não é o caso. Da mesma forma, eu não vou dizer essa árvore tem menos de 3 milhões de folhas. Tá certo, mas isso é uma informação inútil. Fazer a dança do vento para ver se o vento passa. Vem me ajudar a fazer a dancinha do vento, por favor. Eu acho que piorou. Não deu. Piorou. Não deu. E note que quando uma pessoa dá informação demais, quando ela nos conta informação demais ou informação de menos, nós ficamos incomodados, né? Nós ficamos tipo... Por que você me disse isso? A próxima máxima é a máxima da relevância. E essa máxima tem a ver com ficar no tema, com contribuir com algo relevante à conversa. Por exemplo, se você me perguntar, é higiênico usar um pombo para pegar uma lasanha para você? E eu responder, o pombo é um animal incrível, bela plumagem. Isso foi uma violação? Isso não fez nenhum sentido. Eu violei essa máxima. É difícil que isso vai acontecer numa conversa. Mas olha que interessante. E aqui a gente já começa a ver que às vezes nós violamos de propósito para que a pessoa faça uma inferência. Se eu fecho uma porta do carro com força, pá! E a pessoa me diz, você não tem geladeira em casa?
Logicamente, isso não faz sentido nenhum. Eu fechei a porta do veículo da pessoa e ela pergunta se eu tenho um refrigerador no meu lar. Semanticamente, isso não faz nenhum sentido. Isso é ilógico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nesse contexto, funciona. Ao perceber essa coisa ilógica, o cérebro pega outro caminho e percebe que foi uma ironia. E o que a pessoa quis dizer foi: você fechou a porta do meu carro com força. Não faça isso de novo. E essa próxima é a máxima do modo, que nos faz evitar ambiguidades, obscuridade e ser breves. Se eu pergunto para a pessoa como foi o show, e ela começa a fazer uma descrição: ah, o show foi bom, a cantora tinha uma trança de tal tipo, depois nós fomos fazer isso, informação que não seja exatamente relevante, né? Aí viola também mais ou menos a máxima de quantidade, né? Mas a pessoa não está sendo breve, eu não quero uma informação tão complexa. A minha pergunta solicitou uma resposta curta. A pessoa não só está violando a máxima de quantidade, como também essa máxima de modo. E o mesmo serviria se eu desse uma resposta super obscura, super críptica, super, difícil de entender, ou ambígua. Nós evitamos ambiguidades e obscuridade. Mas como nós vimos antes, essas violações muitas vezes nos dão mais informações. Por exemplo, nós temos essa coisa de polidez e cortesia. Nós dizemos coisas que podem ser mais desagradáveis de forma mais indireta, o que pode acabar violando uma das máximas. Um exemplo clássico que pode ser trazido aqui é quando eu digo para a nossa cinegrafista: vamos gravar na praça? E ela diz: tá chovendo. Com isso, claramente, ela quer dizer não. Mas se ela só dissesse não, pode ser percebido de forma rude. Então, às vezes, nós falamos coisas que violam, mas que podem ser entendidas de outra forma. Por exemplo, se eu chego e digo: nossa, como tá frio aqui, com isso eu posso querer dizer: fecha a janela. Isso tudo são cálculos muito complexos que nós fazemos inconscientemente e que computadores até hoje não conseguem fazer isso direito. Ou seja, nós ouvimos duas coisas e a partir disso nós conseguimos gerar algo que explique por que aquilo foi dito. E essa informação extra é o que nós chamamos de implicatura. Outro exemplo pode ser se eu disser: esse vídeo tem tão poucas curtidas, e com isso eu quero dizer: curte esse vídeo, porque é muito importante, isso ajuda muito o canal mesmo. Também, é claro, comentar, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho e, é claro, se tornar um membro do canal. É isso aí, você vai poder ganhar esses perks aí, dá uma conferida aí embaixo, você vai poder usar esses emojis exclusivos e receber esse selo aqui para mostrar quanto tempo você está ajudando o canal. E um shout-out para os nossos novos membros, a Carolina Rodrigues, o AR Mendes e o Daniel Bacelar. Muito obrigado! Mas enfim, há violações o tempo todo nas máximas. E ou elas são percebidas de forma esquisita, tipo, ou elas são percebidas de forma esquisita, mas nós conseguimos entender o que a pessoa quis dizer, mesmo sem dizer aquilo diretamente. Há muitas violações que são propositais, e o humor funciona porque a pessoa que está ouvindo espera sempre que a máxima vá ser respeitada. E pessoas que estão no espectro autista também tendem a ter dificuldade na hora de entender a pragmática das coisas. Ou seja, na hora de inferir coisas, a partir de contextos que aparentemente são ilógicos. E outra coisa que nós calculamos inconscientemente, sozinhos, e que é muito interessante, é a deixis. Essas palavras, os deíticos, são palavras que são totalmente dependentes do contexto em que são faladas. E que soltas não significam muita coisa. Como, por exemplo, os demonstrativos, que são totalmente dependentes da proximidade das pessoas envolvidas na conversa, na fala. E também os deíticos de lugar. Se eu digo aqui, é o lugar onde eu estou. Mas se você, espectador, diz aqui, é o lugar onde você está. Já se eu digo aí, é o lugar onde você está. E também os próprios pronomes. Eu e você são deíticos. Se eu digo eu, é o Vitor. Se eu digo você, é você que está ouvindo. E o meu aqui é o seu aí. E nós ainda temos o lá e o ali que são de um terceiro lugar. Isso parece um papo óbvio, mas é muito interessante de se pensar e desenrola em muitas coisas que nós não vamos ter tempo de falar hoje. E é claro que todos esses princípios têm tudo a ver com aquela questão de economia que eu falei neste vídeo aqui. E essas regras todas funcionam no mundo todo, para todas as línguas. Mas é claro que os detalhes variam, porque como depende muito do contexto, também vai depender muito da cultura de um determinado local. Então agora você sabe que a telepatia é real, mais ou menos.
mas a gente consegue se comunicar de certa forma além das palavras. E como sempre, salve! Pombos, vão!